Nós estamos aqui reunidos, na igreja, que estiveram até agora há pouquinho na nossa EBD, aprendendo mais sobre comportamento, como é que o povo de Deus se comporta, como é que tantas coisas que a gente ouve, às vezes a gente olha muito para o mensageiro e esquece da mensagem, né? Ou às vezes a gente olha só para a mensagem e esquece o mensageiro. Nós, como povo de Deus, nós temos que olhar para a mensagem, mas também para o comportamento do mensageiro, né? Estava falando de música agora um pouquinho, né? Às vezes a gente entendeu lá que era música gospel, era música de Deus. E tudo que não era gospel era música do mundo e não devia ser considerado, né? Graças a Deus que nessa comunidade nossa nós já ouvimos muitas músicas, inclusive eu cantei no púlpito uma vez, talvez alguns ficaram assim, né? Falou, meu Deus, música sertaneja, uma bela uma letra de música, né? Cantado no que se vivia, no que se sentia, de verdade, música boa, né? Graças a Deus nós podemos ter essa liberdade para fazer isso aqui. Você que está em casa, que está nos acompanhando, bom que você esteja. Eu gostaria que um dia você tivesse a oportunidade de estar conosco. As portas sempre estarão abertas aqui para te receber. Amém? Como nós aprendemos, né? Nós temos a oportunidade todos os dias de abrir a palavra de Deus, às vezes só, às vezes em casal, às vezes em família, e fazer nosso devocional em casa, o qual nosso Deus nas nossas casas. E aqui nós estamos fazendo agora o culto coletivo. A igreja de Deus se reúne, graças a Deus por esse espaço lindo que nós temos hoje, com muito orgulho, assim, a gente pode dizer que é um espaço muito bonito, né? E para estar a igreja reunida aqui falando em nome do Senhor e aprendendo dele, pela palavra dele. Tem um recado que é muito importante. Como povo de Deus, um comportamento cristão que nós devemos ter a todo tempo. Existe há muito tempo já tem sido feito, eu não me recordo o ano que começou. Alguém teve uma ideia e se trabalha com crianças carentes, crianças que tiveram problema. Por exemplo, ano passado nós tivemos aquelas enchentes do Rio Grande do Sul e várias igrejas presbiterianas da Coab do Brasil, e acredito que outras denominações também, as pessoas se reúnem, como essa comunidade aqui, e a ideia é caixas de sapato, onde se colocam roupa, brinquedos, doces e principalmente uma cartinha com uma palavra de esperança para essas crianças que muitas delas não têm nada, né? Então aquela enchente do Rio Grande do Sul, eu lembro, né? Quantas crianças ali que perderam seus pais, perderam tudo. Então imagina uma alegria de uma criança abrir uma caixa daquela, né? E vendo uma lembrancinha, uma cartinha mandada para ela. Nós só teremos até no domingo que vem para fazer isso, tá? Então assim, Sueli deve chegar daqui a pouquinho, ela vai trazer algumas caixas de sapato, caixas vazias, tá? Dúvidas que surgirem, a Márcia está à disposição, eu estaria à disposição. Muitos aqui já receberam um folheto, né? Como que você faz essa caixa? Tem alguma caixa pronta, Márcia? Só para a gente mostrar. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu sair aqui da frente. Tá vendo a caixinha? Bonitinha. E essas caixas serão recolhidas na próxima segunda-feira, não nessa, na outra segunda-feira. E irá todas as caixas dessa região do presbitério vão para a Vila Industrial. E um caminhão retirará essas caixas e levará para Campinas ou São Paulo, não tenho certeza. E a gente terá esse privilégio de presentear uma criança dessa, que tem, como eu disse, muito pouco. Bom, então assim, tira 10 minutinhos do teu tempo, tá? Não gasta mais que isso, não leva mais que 10 minutinhos. Mas faça isso, lembrando dessa criança. Talvez uma coisa tão simples para você vai fazer muita diferença na vida dessas crianças, amém? Vamos ver a palavra de Deus agora, que está lá em Timóteo.
1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E nós leremos todos juntos. Amém? Depois disso, nós teremos um tempo de nos reconsagrarmos a Deus. Depois desse tempo, eu vou pedir para minha irmã Isaura, Deus revela a minha oração. Amém? 1 Timóteo 1, 15. No 3, todo mundo junto. Amém? 3. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, e falando dessa alegria, que nós em Cristo Jesus temos confessado os nossos pecados, sabendo que Ele é o Criador de todas as coisas, sabendo que Ele conhece as nossas vidas. Privilégio que nós temos, como o apóstolo Paulo teve, de falar sobre esse Cristo, sobre esse Deus que está acima de todas as coisas, que nos conhece. E nós vamos poder fazer isso agora, nesse breve momento que nós teremos. Confessar os nossos pecados, colocar as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, que nós já temos. O próprio Jesus disse que nós não deveríamos andar ansiosos, não devemos andar ansiosos durante todo o tempo. Mas às vezes essa ansiedade bate no nosso coração. Esse é o momento de a gente conversar com Ele. Mais uma vez, se você já fez isso na sua casa, o apóstolo Paulo fala sobre orar sem cessar, agradecer durante todo o tempo. Nós temos esse momento agora. Amém? E logo em seguida, nossa irmã Isaura, a oração. Perdão, Pai, pelas falhas, porque às vezes achamos que estamos fazendo as coisas corretas e não estamos, Pai. Obrigado, Senhor, por liberar perdão para cada um de nós.
Obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor sobre as nossas vidas. Nós somos gratos, Pai, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, amados. Boa noite, amados. Boa noite. É bom ouvir a voz de todo mundo, né? Graça e paz. O Senhor esteja com todos nós aqui nesta noite, amém? A importância de nós participarmos da escola dominical, onde nós temos tempo para perguntar, tirar as nossas dúvidas. A importância de nós participarmos do culto com o nosso Deus, que nos tira muitas vezes as dúvidas, né? Porque precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem escutado nas mídias, que tem invadido os nossos lares. Eu não sei quantos já ouviram, pois eu já ouvi, não foi uma nem duas, foi várias vezes, de pessoas que querem contradizer o dízimo, dizendo que o dízimo é pecado, dizendo que o dízimo é coisa do Velho Testamento, dizendo que hoje não se pratica mais o dízimo. Isso é muito sério, queridos. Sabe por que é sério? Eu gostaria que depois você anotasse aí, pudesse estar verificando. Vou falar aqui alguns textos para você depois conferir lá na sua casa. Gênesis 14, 20. Não sei se está sendo projetado aqui. Levíticos 27, 30. Deuteronômio 14, 22. Malaquias 3:10, lembrado por Jesus em Mateus 23, 23, pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 16, 2, 2 Coríntios 9, 7, e creio que dentre outros textos que nós temos na palavra de Deus, o mandamento de Deus em trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E é muito sério isso, amados, quando infelizmente nós não temos a nossa convicção de tudo aquilo que nós temos aprendido e deixamos nos levar por outros comentários. Temos que buscar a fonte de onde vêm essas informações. Quem são essas pessoas? Porque a nossa fonte aqui, a única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Nós só usamos a palavra de Deus. Eu gostaria de ler Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22, e depois 1 Coríntios 16, 1 e 2. Deuteronômio 14, versículo 22 diz assim: certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. 1 Coríntios capítulo 16,
versículos 1 e 2. Que diz assim, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a tua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Temos aí palavra de Moisés lá em Deuteronômio, né? E agora nós estamos vendo aqui no Novo Testamento, palavra do apóstolo Paulo. E eu convido a você que ainda tem dúvida quanto à questão do dízimo, da oferta, se coloque de joelho na tua casa, peça orientação, discernimento, sabedoria do Espírito Santo de Deus, para que você possa tomar uma decisão correta na sua vida, queridos. Quando nós olhamos lá para Provérbios capítulo 3, Deus fala do mandamento, é Ele que está mandando. Ele fala obedecer a Deus. E outros tantos textos que nós poderíamos citar aqui que falam do dízimo. Tire a sua dúvida, procure o pastor, procure um dos presbíteros, converse, fala que você ainda não entende. O dízimo é primícia. Eu já conversei com tanto crente que ele fala assim: ah, mas não sobra. Eu tenho tanta conta para pagar que não sobra para me dar o dízimo. Irmãos, a Bíblia fala que dízimo é primícia. Faça essa experiência. E você vai ver que ainda vai sobrar depois que você dá o dízimo. Mas dá com amor, atendendo aquilo que a palavra de Deus te diz. Se coloque diante de Deus, um coração quebrantado, um coração contrito. Se você fizer essa experiência, você vai ver que depois começa a sobrar para você pagar as suas contas, e ainda sobrar depois que você pagar as suas contas. Trazei todos os dízimos, diz Malaquias, a casa do tesouro, provar-me-eis, diz o Senhor. Se eu não abrirei janelas dos altos céus e derramarei bênçãos sem medida sobre vocês. E há um outro detalhe, quando Deus fala assim que vai derramar bênçãos sem medida, muitas vezes não é só bênção material. Eu creio que as bênçãos espirituais são maiores do que a material. E a partir do momento que a gente entender, a gente se quebrantar, muda muita coisa na nossa vida, queridos. Eu gostaria de convidar você no seu lugar, tivesse um tempo de oração, porque isso é uma prática. O dízimo também é uma adoração ao nosso Deus. E Deus te ajude a você entender, a compreender, a colocar em prática isso. Tudo que nós temos aqui no nosso templo, ele não é de graça, não. Papai Noel não dá para nós, não. Estamos chegando ao Natal aí, né? Mas é fruto do nosso trabalho.
da nossa convicção, da nossa seriedade, do nosso compromisso com o nosso Deus. Ore, feche seus olhos. Vamos consagrar os nossos dízimos e ofertas. Uns até enviado pelo Pix, outro depósito direto na conta, né? Uns gostam de trazer aqui na igreja, depositar no gasofilácio. E depois de algum tempo, nós vamos orar, pedir que Deus nos abençoe, que nos fortaleça e que abra a nossa mente e o nosso coração. Pai querido, nossa oração nesse momento em favor daqueles irmãos que ainda têm dificuldade de entender que o dízimo, a oferta é um mandamento do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor esteja tocando e movendo o coração desse irmão que tem essa dificuldade de entendimento. Mas também para te louvar, te agradecer, Senhor, por aqueles que já entendem e têm sido fiel à Tua palavra, Pai, e trazer os dízimos e as ofertas. Meu Deus, é para o crescimento do Teu reino. Abençoa grandemente, ó Deus, o conselho desta igreja, sobre todos aqueles que irão administrar e têm administrado corretamente os dízimos e as ofertas que são trazidas aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai, parte dessas ofertas e dízimos vão para missionários, outro para crianças apadrinhadas. E assim o Teu reino avança. E que isso sirva para crescimento do Teu reino, meu Deus. Tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa aqueles irmãos que ainda não têm entendido essa realidade que a Tua palavra nos transmite. Fica conosco, meu Deus, abençoe-nos em todas as partes da liturgia deste culto. Que esse culto possa alcançar o Teu trono como um aroma suave, a penetrar nos Teus tabernáculos. O Senhor possa estar olhando para cada um de nós, ó Deus, olhando para as nossas necessidades e nos abençoando conforme a Tua soberania e graça, Pai. Fica conosco, dá-nos a Tua bênção e a Tua paz. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Enquanto convidar você a ficar de pé, enquanto nós cantarmos, dirigido pelo nosso grupo, você que está pronto para trazer o dízimo aqui, se sinta à vontade. Você que nos visita, isso é um privilégio e a obrigação dos membros dessa igreja. Mas você, ser visitante, não fique constrangido. Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus. Falemos juntos. Cristo, Tu és meu refúgio em quem posso confiar. Vamos juntos? Cristo, Tu és meu refúgio em quem? Amém.
confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Tenho esperança, tenho futuro, dádivas do Senhor. Nisso eu creio, sim eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Agora. Tua palavra é vida e poder, para me libertar. Nisso eu creio, sim eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. 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 Esse cântico que nós terminamos de cantar, sempre que eu vejo uma palavra que tem um acento circunflexo, eu penso nisso, que Deus é o meu refúgio, assim como eu estivesse debaixo de uma casinha e Ele cuidando de mim. Eu acho muito preciosa essa expressão. Cristo, tu és o meu refúgio. Por isso que eu pedi para você repetir, para você, antes de cantar, ter essa certeza e confirmar. Cristo, tu és meu único, para onde eu corro sempre. Amém? É assim, né? E nós vamos declarar que eu te amo, ó Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz, O que ela faz? que me guia em meu fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
que preciso, pois Ele é fonte de poder. Olha agora. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. As duas primeiras linhas. Na oração Encontro calma, na oração encontro paz. Aleluia. Sim, Senhor, nós cantamos e falamos isso e nós queremos viver essa verdade na nossa vida a cada dia. Falar contigo, ouvir tua voz e descansar no Senhor, porque nós confiamos e cremos que o Senhor pode todas as coisas e nos perdoa quando duvidamos e quando não descansamos. Que seja assim, Pai, todos os dias da nossa vida, confiar, entregar e descansar. Em nome de Jesus. Amém. Chamar as crianças de 0 a 11 anos, 0 não, né? De 3 a 11, 3 a 11. Mas de 0 até 3 é o berçário, ali caso a mamãe precise. As crianças de 3 a 11 anos e a professora, elas podem se dirigir à sala delas para continuar a ministração desse culto, a linguagem com elas. E aqui nós vamos permanecer por mais um tempinho. Quero trazer a lembrança aqui de todos nós, a imagem que eu trabalhei há mais de um ano a respeito de uma série de mensagens. Eu não vou repetir a série de mensagens, mas eu vou repetir a imagem, mas não vou falar aquilo que eu falei superficialmente da imagem. Hoje eu vou falar um pouco mais aprofundado a respeito dessa imagem para que nós possamos fazer um link com o texto bíblico que nós vamos refletir um pouco hoje à noite. Nós temos aqui essa imagem refletida, que é uma imagem que foi publicada em uma obra no sétimo da República, de um filósofo grego chamado Platão, isso lá no ano 380 a.C. Essa imagem do mito da caverna. E aqui eu quero te chamar a uma caminhada, a uma reflexão, para que você possa entender um pouco melhor o texto bíblico que nós adentraremos até agora. Então eu quero que você olhe para essa imagem e você perceba essas pessoas acorrentadas, sentadas atrás de um muro. E essas pessoas que não podem
se mover de forma alguma, porque afinal de contas elas estão aprisionadas. E lá no fundo da caverna, na frente delas, há uma imagem que está sendo projetada, que está sendo refletida. E essa imagem está sendo projetada à frente deles por um grupo de pessoas que está atrás do muro, o qual eles não têm a visão. Então esse grupo de pessoas que está atrás do muro, está usando da força do fogo que está atrás. Esse fogo está projetando nessa imagem dessas pessoas atrás do muro aquilo que está sendo refletido na parede, onde essas pessoas aprisionadas estão vendo estas cenas. Então essas pessoas, elas carregam um objeto ali atrás do muro, e atrás dos objetos tem um fogo, e esse fogo reflete com o poder da luz do fogo a imagem na caverna. E os aprisionados não estão vendo atrás deles, não estão vendo atrás do muro, não estão vendo pessoas projetando e usando da luz do fogo para projetar essa imagem onde eles estão ali fixados os seus olhos. Os prisioneiros que estão no fundo da caverna, eles não podem ver as pessoas que estão passando atrás. Eles não podem ver, eles estão sentados, acorrentados, eles só conseguem ver a imagem que é projetada. Assim, uma única coisa que os prisioneiros conseguem ver são as sombras. O que eles conseguem ver são as sombras. Aquilo que está sendo projetado na parede, para que eles possam então ver. Um desses prisioneiros, ele decide se libertar. Um desses prisioneiros, ele vê além da luz. Ele vê além da luz do fogo sendo projetado, mas ele só conseguiu ver porque ele ousou pular por cima do muro, e ele então olhou uma outra luz que não é do fogo, mas ele viu a luz do sol entrando pela caverna. No que ele vê essa luz do sol entrando pela caverna, ele consegue despertar daquela imagem que é projetada. Ele fala: há mais vida fora da caverna. Há mais coisas para eu pensar e acreditar e enxergar, além daquilo que estão projetando simultaneamente, automaticamente para a minha vida. Mas quando ele sai, ele pula para o outro lado do muro, ele vai na entrada da caverna, o seu olhar a princípio ofusca, porque ele não estava acostumado com a luz do sol, ele só estava acostumado com a sombra projetada na parede. E quando ele vai então e tem esse contato com a luz do sol, o primeiro momento é que os seus olhos são ofuscados. Afinal, ele só vê a escuridão e a imagem projetada na parede. E quando ele vê aquela luz do sol sendo projetada para dentro da caverna, ele fica perplexo. Que legal, tem mais coisa que eu posso ver, tem mais coisa que eu posso saber. Há outra realidade além dessa que está sendo sempre projetada à minha frente. E essa realidade o levaria a retornar para a caverna, na tentativa de avisar os companheiros prisioneiros dele para que se libertassem. Olha, essa imagem projetada aqui não é só isso. A vida tem mais coisa além disso. Há uma outra luz que traz a verdade além disso que nós estamos olhando aqui. Porém, ele correria o risco de que os seus prisioneiros na corrente o chamassem de louco, de maluco, porque afinal de contas ele só consegue enxergar a imagem projetada. E quando alguém ousou ver uma outra possibilidade além daquela que vem sendo projetada há muito tempo, ele é criticado, ele é até perseguido e talvez até excluído do próprio grupo dele. Dito isso, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo, lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, nós vamos refletir na palavra de Deus, do verso 1 ao 28. Eu não vou fazer uma leitura a princípio e depois vir explicando. O texto é longo, então eu vou lendo cada versículo e vou explicando cada versículo à medida em que nós formos lendo a palavra de Deus. Então, 1 Reis, capítulo 22, versos 1 a 28. E aí eu já estou colocando como tema dessa nossa reflexão bíblica a palavra de Deus e o senso comum. São duas coisas distintas, ok? A palavra de Deus e o senso comum é o tema da nossa reflexão bíblica de hoje. 1 Reis 22, de 1 a 28. Versículo 1, acompanhe comigo. 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Olha que maravilha! Um
tempo de paz. Paz, o que significa ausência de guerra, ausência de luta, ausência de conflito. Eles estão vivendo isso. Dos versos 2 aos versos 4, e eu peço que você volte os seus olhos à palavra de Deus, diz assim: porém, ao terceiro ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-me com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo à peleja a Ramote de Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, meu povo, como teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. Do versículo 2 ao 4 aqui, nós presenciamos dois reis: Josafá, o rei do reino de Judá, do reino do sul, e Acabe, rei do reino do norte, o rei de Israel. E eles dois então se reencontram, estão se revisitando. E aqui trazendo um linguajar nosso, não que isso está no texto, mas de repente eles se reencontram e eles vão tomar um cafezinho, vão bater um papo. Como é que está lá o reino de Israel? Como é que está lá o reino de Judá? E aí está difícil governar, não está? E de repente vem uma ideia mirabolante da cabeça de Acabe de querer conquistar mais, de querer ganhar mais, de querer ampliar o império do reino do norte e do reino do sul. Vem essa ideia mirabolante na cabeça de Acabe, quando ele diz, conforme nós lemos: olha, não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E que a gente me hesitou e não foi tomá-la. Que tal a gente agora se juntar, nos armarmos e irmos em conquista de Ramote de Gileade? Olha a ideia que Acabe está tendo. No verso 5, nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos Josafá diferente de Acabe. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro e termine de ler comigo a palavra do Senhor. Alguém tem bom senso nesse café. Alguém está tendo bom senso nesse encontro, nessa conversa. Josafá, ele ouve a princípio a proposta de Acabe de juntar o reino do norte ao reino do sul e vamos em peleja para conquistar mais e termos mais e ganharmos mais e crescermos mais. Josafá fala: pera lá, o cafezinho tá bom, vou botar mais um pouquinho de açúcar aqui, mas acho melhor consultar a Deus. O Acabe, é o seguinte: eu sou rei lá no reino do sul, você é rei no reino do norte, Deus é o nosso Senhor, é aquele que tem cuidado de nós, que tem nos ajudado a conquistar Canaã. Estou entendendo o que você está falando aí, mas eu estou com uma inquietação. Como diz outros irmãos, nós estamos com uma pulga atrás da orelha. Esse negócio de ir contra ele, será que vai ser bom? E aí ele fala: vamos consultar primeiro ao nosso Deus, vamos consultar ao Senhor. Nós vemos aqui Josafá com um pouquinho de juízo a princípio. Verso 6: então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei à peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram, aqui no caso os 400 profetas: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. A tudo que o rei queria ouvir. E aqui nesse ponto 6, eu chamo a sua atenção e a minha atenção, onde eu quero colocar um subtítulo aqui, que é o senso comum. O rei Acabe, ele chama os seus 400 profetas. Eu vou repetir: o rei Acabe chama os seus 400 profetas, os 400 profetas que viviam a serviço da corte, os 400 profetas que estavam ali para ser consultados constantemente pelo rei. E ali há um senso comum entre os 400 profetas, esses 400 profetas que supostamente falam em nome de Deus. Porém, eles falavam que o rei gostava de ouvir. Senso comum. Sombras da realidade, entre aspas, são projetadas. E aí você só vê aquilo que é projetado. E se aquilo que é projetado para você é confortável, você quer aquilo. Nós vemos ali então o rei Acabe ouvindo dos seus 400 profetas: vai, guerreia, vai conquistar, que Deus tem muito mais para dar para você. Pode ir. Essa é a fala dos 400 profetas
o rei Acabe. Verso 7 e verso 8, Josafá tem um novo lapso de memória. Lapso de memória, ele tem um despertamento, vamos assim dizer. Josafá, ele parece que ainda está pensando um pouquinho diferente de Acabe. E olha o que ele diz no verso 7 a 8. Capítulo 22 de 1 Reis. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, pelo qual ele pode consultar o Senhor. Porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Josafá, ele ainda está caindo em si, fala: esse negócio não vai dar bom, vai dar ruim isso aqui. Esse negócio de querer juntar exército agora para conquistar mais terra, isso não vai ser legal. E Josafá questiona de novo o rei Acabe. Ele fala: beleza, senso comum, a imagem projetada, 100% de aprovação dos seus 400 profetas. Mas o rei, é o seguinte: chama um profeta do Deus de Israel, chama um profeta do Senhor, que o Senhor levantou, não que você arregimentou para sua corte. Chama um profeta para ver se ele vai confirmar isso, ou para ver se ele tem algo diferente a dizer a você e a mim e aos nossos reinos. Acabe ele, para ouvir a voz de Deus e não o senso comum, Josafá o convida a ouvir o profeta. E ele já fala: tem um profetazinho por aí, filho de Imlá, é o tal do Micaías, mas ele é muito fiel a Deus, ele prega muita verdade. Esse profeta só fala o que Deus manda ele falar, e esse profeta fala o que Deus manda falar, e me incomoda, porque ele não fala nada do que eu quero ouvir, ele só fala o que Deus quer que ele fale. Então eu fico meio irritado com ele. E aí Josafá se vira para cá e fala: rei, não fale assim, cara. Eu vou usar o nosso linguagem. Cara, acorda. É um profeta do Senhor. Não fala assim dele. Vamos ouvi-lo. Vamos ouvir o que ele tem para dizer. E aí nós temos no verso 9 o rei Acabe aparentemente fala: eu acho que eu vou fazer isso. Verso 9, lá no capítulo 22 de 1 Reis, a palavra de Deus diz: então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Vamos ver o que ele tem para dizer. Traz lá, vai. Já que o meu aliado, aqui o meu suposto aliado, já que ele está me questionando, e se eu não fizer isso, talvez ele não vai trazer o seu exército do Rio do Sul para somar comigo, então traz lá o Micaías. Esse é o ambiente que nós estamos vendo. Versos 10 a 12. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais. Continue lendo comigo. Numa eira, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Olha o cenário, entra na narrativa do texto, não é para imaginar e criar, não, é o que o texto de fato está dizendo. O rei Acabe, o rei Josafá, cada um em um trono, simbolizando a unidade, ou a união, melhor dizendo, de dois reinos que estão querendo marchar em guerra para conquistar um pouco mais. E onde eles estão? Eles estão num lugar onde é colocado geograficamente aqui como a eira. A eira geralmente é um lugar alto, sempre era um lugar alto, porque ali na eira era onde se debulhava o trigo, e aí jogava o trigo para cima, e esparrama a palha de um lado, a casca do trigo de um lado e o trigo para o outro. O que simboliza isso aqui? Ali também é um lugar de julgamento, onde nós vamos separar a palha do trigo, o útil do inútil, e nós vamos também separar o justo do ímpio. É tudo isso que simboliza aqui nesse versículo. Por isso que eles estavam à eira, e fala também que eles estavam à eira na porta da cidade. A porta da cidade, na geografia daquela época, era um lugar onde as pessoas que entravam na cidade e saíam da cidade,
todas tinham que passar por ali. Era um lugar de grande movimento, era um lugar público. E quando nós lemos os versículos 9 e 10, nós vemos que enquanto os dois reis, Josafá e Acabe, ali estavam à eira, à porta da cidade, 400 profetas estavam profetizando. Você consegue trazer isso na sua memória? Tem 400 profetas ali falando para o rei: vai rei, vai que Deus é contigo, vai que Deus é contigo. Eles estão à eira, lugar de juízo, ou seja, se os 400 profetas estão dizendo, então Deus está aprovando, isso é justo. E se os 400 profetas estão dizendo e Deus está aprovando, aqui nós estamos na porta da cidade, a entrada e saída, há um fluxo grande. Ô povão, vocês estão ouvindo? Gente que vai, gente que vem. Vocês estão com o ouvido atento àquilo que os 400 profetas estão dizendo? Era isso que acontecia na cultura daquela época. Mas quando nós olhamos no verso 13, e aqui entra a personagem, nós dizendo, o profeta Micaías, que vai trazer um total diferencial naquilo que de fato Deus estava para dizer naquela realidade. Verso 13, capítulo 22 de 1 Reis. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas, leiam comigo, boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Misericórdia de Jesus. Nada é igual ao que acontece ainda hoje. Micaías, ele é chamado por um dos mensageiros que o rei Acabe falou: vai, chama Micaías, vamos ver o que ele tem para dizer. Mas enquanto o mensageiro está indo chamar Micaías, o mensageiro já tinha ouvido um pouquinho os 400 profetas de Baal, os 400 profetas de Acabe, falando o que Acabe queria ouvir. Corta aqui, tá? 400 profetas de Baal é outro episódio. Os 400 profetas de Acabe falando o que ele queria ouvir. Vai, rei, vai que vai dar certo, vai que Deus é contigo, a conquista é sua, a vitória é sua. O mensageiro chega a Micaías e fala: Micaías, é o seguinte, cara, tem uma função para você. Você está sendo chamado pelo Acabe, porque Josafá citou o seu nome, e ele falou que você é o profeta do Senhor, e o rei quer ouvir o que você tem para dizer. Aí sabe aquela pessoa que vende a consciência e vende a alma para o outro, e tem medo de assumir responsabilidade? O mensageiro chega para Micaías e fala assim: Micaías, é o seguinte, cara, 400 profetas falaram a favor do rei, o rei está vibrando. 400 profetas falaram tudo que o rei queria ouvir, e o rei está felizão. Micaías, aquele tapinha nas costas, né? Micaías, você entendeu, né? Cara, vai lá e fala igual aos 400. Cara, vai lá e não tumultua. Vai lá e fala o que o rei quer ouvir. Vai lá e fala o que todo mundo está falando. Cara, vai lá e não queira ser aquele que pula o muro e olha uma nova verdade, uma nova luz. Mas seja igual a todos os prisioneiros, com aquela sombra que está sendo refletido na parede da caverna. Seja mais um como eles. Não queira contrariar, senão vai dar ruim para você, Micaías. Ao mesmo tempo em que o profeta de Deus é chamado, ele é intimidado pelo mensageiro. Não é quando ele diz aqui: olha, vai lá e fala o que é bom. Versículo 14: eu louvo a Deus pela vida do profeta Micaías e outros homens e mulheres que ousaram viver assim na palavra de Deus e ousam viver até hoje na história. Olha o que diz o verso 14: respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, leia comigo, o que o Senhor me disser, isso falarei. Dá glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus, aleluia. Naquela época já tinha gente que tinha coragem de perder a cabeça por causa de Jesus Cristo. Já tinha gente que tinha coragem de não vender a consciência em troca de um benefício rapidex. Já tinha gente comprometida com Deus e a palavra de Deus para falar aquilo que era para ser falado. Micaías, ele fala: o mensageiro, valeu aí. O mensageiro, valeu a dica, eu sei que você quer me livrar a cabeça, mas mensageiro é o seguinte: eu vou falar o que Deus me fala para falar, não o que você quer, o que o rei quer ouvir. Versos 15 a 17, capítulo 22 de 1 Reis. E vindo ele ao rei, no caso Micaías, está indo, tá? E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, a mesma pergunta que ele fez para os 400 profetas: Micaías, iremos a Ramote
Ramote Gileade a peleja ou deixaremos de ir? A resposta de Micaías. Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos. Continue lendo comigo. Entregará nas mãos do. E o rei lhe disse. Antes de continuar lendo o versículo 16, olha bem aqui para o pastor. Micaías estava ironizando. Micaías estava tirando uma no rei. Ele chegou fazendo de conta que ia fazer o que o mensageiro falou. Vocês vão perceber que ele não está de acordo. Tanto que olha o que o rei disse para ele no próximo versículo 16. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? O rei era tão safado que ele mesmo percebeu que, diferente do que os 400 profetas disseram a ele, o que Micaías estava falando não poderia ser a mesma coisa, tinha que ser diferente. Micaías não me enrola não, rapaz, me fala só a verdade. Aí Micaías fala: beleza, eu vim aqui só para isso. Olha o verso 17. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: volta ao cena, tá? Micaías acabou de falar: o negócio é o seguinte, vocês estão procurando fazer coisa aí que não é importante, o povo está tudo largado aí, sem cuidado. Aí o Acabe olha para Josafá: não te disse, não falei para você que ele ia profetizar diferente? Não falei para você que ele ia falar contra mim? E ele foi dizendo isso. Então o rei de Israel, verso 18, disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Porque o Acabe não estava interessado que ele tinha para profetizar a respeito de Deus. É o que ele tinha para profetizar a meu respeito, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que é mais agradável a mim. No verso 19, continua aqui a palavra do Senhor. Micaías prosseguiu. Até aqui, verso 19. Micaías prosseguiu. É interessante você entrar no texto e entender que Micaías está entregando uma profecia e ele é interrompido. Micaías não tinha terminado. A hora que ele está entregando, o rei já interrompe. E quando o rei fala, os outros se calam. E nessa hora, o rei olha para o outro rei e fala: não falei para você? Não falei para você que ele ia falar contra? Esse tipo de voz, de conversa entre um rei e o outro, diante de uma profecia que não lhe agradou, já estava sinalizando que vai dar ruim para o profeta. Acabe tenta intimidar Micaías. Eu falei para você, Josafá, que ele não ia falar o que eu queria. Está vendo, Micaías? Vai dar ruim para você. Só que Micaías, mesmo diante dessa intimidação de Acabe diante de Josafá e diante dele, verso 19 diz: o profeta Micaías, leiam comigo a palavra de Deus, Micaías prosseguiu. Micaías prossegue. Micaías prossegue, porque a consciência, a alma dele é de Deus, não é do rei. A consciência, a alma de Micaías não é dele mesmo, é do Senhor. E custe o que custar, ele vai cumprir o seu papel para o qual ele foi chamado. E diz a palavra de Deus no verso 19, Micaías continua: o rei, é o seguinte, ouça aqui, deixa eu continuar a profecia, não terminei. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto, e dele à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro da outra. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faz-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou que é mal contra ti. Quem frequenta a escola bíblica dominical da IPB Coab ou estuda a Bíblia a fundo mesmo na sua casa, vai entender o que eu vou falar rapidinho, porque agora eu não vou explicar a fundo. Primeiro, quando você olha esse texto de bate-pronto, se você não tem conhecimento do contexto e não conhece outras narrativas, você fala: nossa, Deus está fazendo esse espírito colocar mentira na boca dos outros. Mas como que Deus vai levar pessoas a mentir? Como que eu e você devemos entender essa narrativa?
Você e eu devemos entender essa narrativa da mesma forma de todas as outras narrativas, inclusive aquela que talvez você conheça mais, que Deus endureceu o coração de Faraó. Todas as vezes que você ler nas Sagradas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, que Deus endureceu o coração de alguém, se você estudar um pouquinho mais a fundo, e você tendo dúvida, você me procura durante a semana que eu quero responder para você de maneira mais aprofundada. Deus jamais coloca mentira no coração de ninguém. Um dos atributos de Deus é ser verdadeiro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não mente e não leva pessoas a mentir. Mas é isso que está dizendo o texto. Não é isso que está dizendo o texto. É isso que uma leitura letrista, literal, no primeiro momento, te leva e me leva a entender. E aí eu tenho que lembrar do que diz Números 23:19. Você lembra o que diz lá? Se não lembra, confere depois na sua casa. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu não posso ler um texto isolado sem conhecer todo o restante da palavra de Deus. O que Deus faz, o que Deus fez com Faraó, o que Deus faz com todos que mentiram, o que Deus faz aqui com os profetas, os 400 profetas. Primeiro que os 400 profetas já estavam profetizando, já tinham profetizado que o rei queria ouvir. E agora Micaías está lá. E Deus está falando para Micaías o seguinte: eu vou entregar a esses profetas a sua própria mentira. Eles querem mentir? É isso que eles querem? Tá bom. Estou entregando eles ao desejo do coração deles. Estou entregando eles à consciência mercadológica deles, de querer ganhar benefício com o rei, profetizando que o rei quer ouvir. Então, antes de você pensar que Deus promove o Espírito dele, manda o Espírito de Deus cometer pecado, Deus é contra o pecado. Deus não vai colocar espírito de mentira na boca de alguém. O que nós entendemos na teologia é que Deus entrega as pessoas às suas próprias paixões. Deus fala uma vez comigo, fala a segunda vez, fala a terceira, e aí com você também, tá? E aí quando ele fala assim: puxa filho, eu estou falando, você não quer ouvir? Tá bom, você quer continuar vivendo assim? Então vem, vamos ver até onde vai, vamos ver até onde chega. Então o que Deus fez aqui foi entregar os 400 profetas às suas próprias concupiscências de mentira. Não que Deus gera a mentira deles, mas entrega a eles a sua própria concupiscência mentirosa. Mas é interessante nós vermos, e lembrar aqui a todos aqueles que ainda acabam mentindo, achando que nada vai acontecer. Provérbios 12:19 diz: o lábio veraz, o lábio verdadeiro, permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. O ditado popular diz que a mentira tem perna. A Bíblia diz que a mentira vai ser descoberta uma hora ou outra. Deus os entregou a mentira. É isso que vocês querem? Vou entregar a vocês a própria prática de vocês. Mas isso vai ser descoberto lá na frente. E aí você vai entender conforme nós vamos continuar lendo. Verso 24 a 27. Capítulo 22, primeira vez. Então Zedequias, filho de Kenã, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti mentira? Gente, ser um servo e ser uma serva de Deus tem um custo. E tem um custo alto. Tem um custo de possivelmente você e eu, em buscar ser fiel a Deus e não querer agradar a todos, de ser humilhado em público. Você lembra o que é uma bofetada? Pá! Micaías toma uma bofetada, conforme diz o verso 24. Onde Micaías toma uma bofetada? Na eira, na frente de todo o povo que ia e que vinha. Pior que tomar uma bofetada é tomar uma bofetada em público. Ou alguém gosta de tomar uma bofetada e fala: ai, que delícia, bate do outro lado. É humilhante isso. E é interessante que o profeta Micaías, ele decide prosseguir mesmo apesar da bofetada. Mas ele vai sofrer algo mais ainda. Verso 25 em diante diz: disse Micaías, ele continua, ele não para. Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconder. Micaías está dizendo assim:
vocês inventarem de ir para essa peleja, para essa batalha que os reis estão inventando, os profetas deles estão aprovando, você vai ver que vocês vão dar no pinote, vocês vão fugir para um lado e para o outro, aí você vai ver se o que eu falo é verdade ou não. É o que Micaías está dizendo para eles. Verso 26. Então disse o rei de Israel, Micaías vai sofrer um pouquinho mais: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Já não bastou a humilhação em público, tomar um bofetão na cara lá na ilha, sendo vistos. Ele ainda agora é mandado de volta para o seu reino, e lá ele vai ser colocado como prisioneiro em cárcere, e lá ele vai ser privado da comida que a maioria dos prisioneiros tem. Ele vai passar uma certa dificuldadezinha. Micaías, no verso 28, ele não para. Isso não deixa diferente. Ele não volta atrás. No verso 28, o profeta Micaías diz assim: disse Micaías, leiam comigo só o primeiro aqui antes da vírgula. Vamos lá? Se voltares em paz. Micaías está dizendo: só que não, meu rei. Que o rei, no verso 27, diz: coloque ele na prisão, angustia ele, até que eu volte em paz. Sabe o que o rei está dizendo? Bota ele na prisão, porque ele não falou igual a todos, até que eu volte em paz, ou seja, até que eu volte dessa guerra como vencedor. Micaías não se cala, ele fala: eu vou preso, tomei a bofetada, você é angustiado como você está dizendo, mas você não voltará em paz. Verso 28, se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Está dizendo, meu amigo, é o seguinte: o Senhor Deus não falou atrás de mim, não vai voltar em paz não. Quem está dizendo são os 400 profetas que você paga, que você gosta de ouvir, são eles que disseram. O Senhor Deus de Israel não falou isso através de mim, então eu não estou garantindo nada, tá? Disse mais. Agora Micaías vai se voltar para o povo, tá bom? Micaías está na eira, tomou a bofetada, está no alto, povo, gente que vai, gente que vem, ouvindo e vendo tudo aquilo, e Micaías se volta para o povo e diz: ouvi isto, vós, termine de ler comigo, todos os povos. Micaías está: gente, é o seguinte, gente que vai, gente que sai, gente que chega, vocês estão ouvindo isso, povos? Ouçam tudo que eu estou dizendo por boca do Senhor aqui nesse momento. Não acreditem nessa imagem refletida no fundo da caverna. Fuja do senso comum, quando este não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Fuja do senso comum, quando esse não tem submissão à palavra de Deus. Aqui eu quero chegar aos finais da nossa reflexão. Micaías, ele viveu desconforto, como nós pudemos ver aqui, sem precisar. Ele não precisava viver desconforto, mas ele decidiu pagar o preço da obediência a Deus. Ele poderia ter ouvido e compreendido a palavra de Deus e falado diferente, do jeito que o mensageiro falou: fala só o que o rei quer ouvir. Mas não, ele decidiu ser fiel a Deus. Micaías foi preso, foi desprezado. Micaías perdeu o posto e o conforto de um profeta em Israel. Ser um profeta em Israel era um posto de conforto, de sossego, estava tranquilo. Só que ele coloca em risco o seu próprio conforto, ele coloca em risco a sua segurança, a sua estabilidade, porque ele decidiu ser fiel ao Senhor que o chamou para ser profeta. Quando a gente lê o Antigo Testamento, ele sempre tem que ter uma alusão a Cristo Jesus no Novo Testamento. E quando nós estudamos sobre a vida do profeta Micaías, ele é uma alusão a Jesus de Nazaré, guardado as proporções. Quando Jesus ele é tentado 40 dias no deserto, e ele está ali com fome e com sede, e o diabo lhe propõe o quê? Todos os reinos deste mundo eu te darei, se você fizer o que eu quero, se você se prostrar a mim. Ou então você quer comer? Fala aí que Deus vai mandar uma comitiva de anjo trazendo comida para você. Jesus ele não se rende à tentação.
vai até o fim, com fidelidade à missão de Deus Pai. Jesus no jardim do Getsemane, na sua oração, quando ele chega a transpirar sangue, e ele na sua oração diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Jesus, ele não foge da sua responsabilidade. Micaías, ele é essa alusão daquele que veio assim com Jesus Cristo de Nazaré. E Micaías, ele avisa os reis que Deus não fechou com eles naquela tramóia do cafezinho de um dia à tarde, querendo juntar os exércitos para conquistar mais um pedaço de chão para aumentar o seu império. Micaías está dizendo: reis, Deus não está com vocês nessa. Deus não fechou com vocês. Micaías, ele previne os reis, mas ele previne também ao povo. E ele fala: povo, gente boa, gente de boa fé, gente que acredita nessa cultura e costume dos reis virem os profetas à eira, no lugar alto de juízo, para profetizar, e aí influenciar vocês diante daquilo que ele está profetizando. Povo, Deus não é conivente com isso. Povo, Deus não está fechado com os reis. Não entrem nessa. Que eu e você possamos dar ouvido a quem de fato dá ouvido à palavra de Deus. Tem muitas vozes falando hoje em nome de Deus, seja nas redes sociais, seja na televisão, por onde você passa, tem muitas vozes falando em nome de Deus. Presta atenção, tem muitas vozes falando em nome de Deus, aquilo que o teu coraçãozinho gosta de ouvir. Tem muitas vozes falando em nome de Deus. Vai em frente, esse é o teu sonho, vai e conquista, Deus é contigo, E aí você ouve um falando isso, ouve outro falando isso, você ouve 400 falando, e os 400 em nome de Deus. Vai em frente que Deus é contigo, e você não para ouvir. Pera lá, tem muita gente, o senso comum está todo a meu favor, e é gostoso porque está falando o que eu quero ouvir, mas eu vou parar no meu quarto em secreto e eu quero ouvir a voz do Deus eterno. Eu quero ouvir o que Deus tem para dizer. E eu quero ouvir da boca de Deus, através da sua palavra, ou da boca de homens e mulheres comprometidos com Deus e a palavra de Deus, que não prega só o que eu quero ouvir, mas que me alerta, e que cuida de mim, e que fala: não vai nessa que Deus não é contigo, vai dar ruim, não vai nessa. Depois você continua lendo durante a semana a narrativa, e você vai ver aqui que teve que dar no pilote, Acabe morre, Josafá fica vivo, mas Acabe morre. Deu ruim para eles. Que eu e você possamos dar ouvido a quem, mesmo correndo risco, prefere ser fiel a Deus, e não ao conforto, à custa de vender a consciência. A voz dos profetas nem sempre é a voz de Deus. Há um ditado popular que diz que a voz do povo é a voz. Mentira! Deus é refém à voz do povo, senso comum. Deus nunca foi refém do senso comum. Nem a voz do povo é a voz de Deus, e nem a voz dos que se dizem profeta em nome de Deus é a voz de Deus, se essa voz não estiver sustentada na palavra de Deus. Como eu e você nos posicionamos frente ao senso comum? Umas aplicações aqui para mim e para você de maneira muito rápida. Quando você e eu estamos diante de algum tipo de autoridade, igual Micaías estava diante de 2 reis, autoridade. Quando eu e você estamos diante de algum tipo de autoridade nos dias de hoje, que pensa diferente de você, diferente de mim, e ele quer que você concorde com ele, mesmo ele estando errado até o fim. E se de repente você concordar com ele, você tem um cargo melhor, você tem um salário melhor, você tem uma estabilidade, você vai continuar na sua zona de conforto, você vai ter posição de poder e você vai ter mais dinheiro. Opa! Vou concordar. Ou não? Como que você e eu estamos comportando diante de autoridades do presente século?
A gente concorda com tudo? Fala o que eles querem ouvir? Quando a grande maioria das pessoas está pensando de um jeito, sabe quando você está num grupo, numa rodinha, pessoas do seu trabalho, ou naquele happy hour, lá no barzinho, no boteco, bebendo algum negocinho gostoso, comendo algo gostoso, ou numa festa de casamento, de aniversário, e aí está aquela roda, e todo mundo pendendo para um lado, e aí você, agora o que eu falo, o que eu penso, concordo com todo mundo, fico de bem na fita com todo mundo aqui, ou respeitosamente, amorosamente, eu vou me posicionar de maneira diferente. Micaías me mostra e te mostra hoje, nos faz lembrar como nós devemos nos posicionar. Você quer continuar de bem na fita com todo mundo? Eu quero continuar de bem na fita com todo mundo. Vou vender a minha consciência. Eu concordo com você. Ri de tudo, mas sou um bobo alegre. Não sabe discordar. Como que está a sua proposta? E a minha proposta diante dessas conversas que não tem sustento na palavra de Deus. Penúltima aplicação para mim e para você. Quais são as sombras que representam a sua forma de viver casamento? O que a sociedade está projetando lá na caverna para você? Uma sociedade que tem sombras, onde casamento não tem nada a ver com compromisso, casamento cada um tem que ser feliz, individualismo, o machismo impera mesmo, a mulher que se vire, o homem que manda, a mulher que se obedece. Tipo, no meu casamento quem manda sou eu, o que importa é eu ser feliz. Essas são as sombras que a sociedade está projetando. Essas são as sombras. Quais as sombras que representam a sua forma e a minha forma de trabalhar? Ou de ser um empregado, ou um funcionário, ou um empreendedor, ou um empresário, numa sociedade onde as sombras projetadas é o mais forte engole o mais fraco. O que importa é que eu leve a vantagem, que o outro perca, que o outro morra, que o outro quebre de preferência para que só eu fique no mercado. Quais são as sombras que estão sendo projetadas? E o que você está concordando? O que eu estou concordando? A palavra de Deus me faz lembrar através de Micaías que eu tenho que concordar não com as sombras que a sociedade projeta para mim, mas com aquilo que a palavra de Deus está projetando na minha mente, no meu coração. Quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo. O funcionário, eu vou usar a expressão aqui normal, eu vou meter mais um atestado mesmo, eu quero ficar 15 dias de folga, embora não tenha nada, né? Tem lugar que você chega, eu mesmo, eu chego num lugar, eu vou ali no posto do Coabão, quando eu preciso de uma consulta, alguma coisa, né? O médico fala assim: o senhor precisa de atestado? Eu falo: não. Mas o senhor trabalha. Mas a minha necessidade aqui não me obriga a ter um atestado. Eu não estou aleijado, não estou impossibilitado. Não, mas eu te dou um atestado na boa. Quero não, obrigado. Não mais. E talvez muitos daqui tenham tipo um atestado oferecido. É a sociedade do atestado. Eu quero ter vantagem, eu quero ganhar. O que importa é que eu ganhe. Quais as sombras que representam a minha e a sua forma de vivermos o cristianismo? Como eu e você temos vivido o Evangelho de Jesus numa sociedade cada vez mais religiosa e espiritualizada, uma sociedade mais do sentido que entender quem Deus é, uma sociedade de tantos profetas vendendo promessa, corrompendo a tua alma, a tua consciência, minha alma e a consciência, se vendendo aí muitas vezes para políticos e para poderosos. A gente cansou de ver isso nas eleições. Homens de Deus que deveriam se sossegar a alma e apenas pregar a palavra de Deus, negociando a sua consciência com poderes, como se Deus precisasse de poder terreno para que o reino dele continue na face da terra. Deus nunca precisou de poder terreno para que o reino dele continuasse na terra. Mas Deus conclama a igreja que na unção e poder do Espírito Santo de Deus marche pela terra com amor e graça, sendo sal e luz. Não precisa de poder terreno, só o poder do céu. Só o poder do céu. Qual é a tua consciência? Falando que o povo, na grande maioria, quer ouvir, vai dar tudo certo. A religião e a espiritualidade de hoje é essa: vai dar tudo certo, o evangelho é facinho, é tranquilo, clama a Deus, decreta, dá ordem para Deus que os seus sonhos vão ser realizados. É isso que você acredita? Ou afinal, nós queremos ouvir profetas de Deus, homens e mulheres de Deus, comprometidos com a palavra
de Deus. O mito da caverna é algo que Platão trouxe no ano 380, alguma coisa antes de Cristo. Esse filósofo grego, que eu não tenho dúvida da graça comum de Deus, que levanta pessoas mesmo fora do seu povo, para trazer verdades, as quais eu e você precisamos repensar. Enquanto eu lia esse texto nas últimas 2 semanas do profeta Micaías, eu li, reli, esbocei, orei, esbocei, reli, me veio durante as 2 semanas caverna de Platão. Nossa, tem alguma coisa a ver, o mito da caverna de Platão. Esse cara escreveu isso no 380 a.C. Micaías é bem antes disso. Mas parece que isso se repete. Parece que se repete. E isso só vai mudar quando a Igreja de Jesus Cristo, a qual eu e você fazemos parte, se dedicar cada vez mais à leitura e ao estudo profundo da Palavra de Deus, a parar de ouvir os outros 400 profetas que se dizem ser de Deus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Todos de olhos fechados. Ore a Deus mais uma vez. O pessoal da música está vindo aqui à frente. Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça para que o Espírito Santo de Deus continue a falar com você, assim como eu tenho pedido para continuar a falar comigo durante toda essa semana. Que Deus tem mais a falar com você e comigo diante desse texto. Que Deus tem mais a falar com você e comigo. Continue com a mente e a alma aberta para a voz do Senhor. Peça para que Deus torne claro na sua mente, na sua alma, aquilo que é a voz de Deus e aquilo que é a voz da sua alma, que tanto quer algo. Que você vai encontrar pessoas que vão falar o que você quer. Poucos vão falar o que você e eu precisamos, mas muitos vão falar o que você quer, o que eu quero. E aí é hora de nós tomarmos a atitude, não de Acabe, que houve o senso comum dos tantos 400 profetas, mas tomar a atitude de Josafá. Espera lá, deixa eu ouvir um profeta de Deus, deixa eu ouvir um homem, uma mulher de Deus, deixa eu conferir uma palavra de Deus. Bendito Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos e irmãs, esses que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e dá-nos crescimento e amadurecimento, nos ajuda a sermos homens e mulheres que amam o Senhor acima de tudo e acima de todos, que se comprometam cada vez mais com o Senhor acima de nós mesmos. Assim como cantamos que de maneira prática e verdadeira o Senhor venha a ser tudo de fato em nós. Que seja menos cada vez, cada um de nós e mais o Senhor em nós. Perdoe os meus pecados, Senhor. Perdoe os nossos pecados. E dá-nos clareza nesse mundo de tantas vozes, a discernir, ouvir e obedecer tão somente a Tua voz. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos colocar em pé mais uma vez? Tem um cântico, e com esse cântico nós vamos estar encerrando o culto de hoje. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Então você vai pedir a paz de Deus para você e para o seu irmão, e desejar a paz de Deus para o seu irmão, enquanto nós cantamos esse cântico. Eu estarei indo agora para cumprimentar cada um de vocês. Que Deus os abençoe.
vem derrama atenção sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos o teu amor, Senhor. Dá-nos Dá-nos a tua força. dá-nos tua força. Que as tantas vozes não venham nos vencer. Tentações Que uma voz de tentação nos vença. nos desviar. E a glória seja dada Não somente a Ele toda a glória. pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Assim nós damos a glória a ti, Senhor. E a sombra veja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Vamos em paz. Ele, querido.